Será que você sabe tudo sobre o Natal? A melhor época do ano chegou e eu quero trazer aqui algumas curiosidades que provavelmente você não sabe sobre o Natal. A principal festa cristã em que celebramos o nascimento do Salvador, que veio reconciliar o homem com Deus, é cercada de tradições, mistérios, simbolismos, e talvez você não saiba tudo sobre isso. E nesse vídeo vamos ver algumas dessas questões e como isso está de acordo ou não com o relato bíblico sobre o Natal. Data do Natal. A primeira coisa que talvez você não saiba sobre o Natal é que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Essa data foi estabelecida ali por volta de 350 d.C. e é a época do solstício de inverno no hemisfério norte. O que acontecia nesses dias eram dois eventos muito importantes na Roma daquela época. Uma era a festa a Mitra, o deus do mitraísmo, uma religião da época, e outra eram as Saturnálias, que eram festivais romanos dedicados a Saturno, o deus da agricultura, em que eles pediam aí prosperidade, faziam jogos e festas e muitas outras coisas. E 25 de dezembro era o dia do Sol Invicto, e essas festas eram muito enraizadas na sociedade da época, na cultura do Império Romano, e o cristianismo, por alguns motivos, coloca o nascimento de Jesus neste dia. Inclusive, tem um grupo de cristãos que diz que não devemos comemorar o Natal porque a raiz não é bíblica, porque o 25 de dezembro era uma festa, um deus pagão, as Saturnálias, etc. Isso é um pouco controverso e fica aí que daqui a pouco eu vou voltar nesse assunto e vamos discutir sobre essa questão de comemorar ou não o Natal. Pastores. Outra curiosidade sobre o Natal são os pastores, que foram os primeiros a visitar Jesus quando nasceu, ainda quando estava na manjedoura, ali com seus pais. Inclusive, a visita dos pastores e a forma como isso aconteceu corrobora a questão de que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Essa é uma época muito fria na região de Israel e os pastores estavam no campo cuidando de ovelhas, quando um anjo apareceu para eles e disse: "Eu trago boas novas, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor." Se fosse no inverno, eles não estariam no campo com as ovelhas. Então acredita-se que Jesus tenha nascido na primavera, ali entre março e maio, ou no início do outono, lá no final de setembro. Essas são as datas ou períodos mais prováveis para o nascimento de Jesus. Mas uma curiosidade interessante é que os pastores eram pessoas simples da sociedade. Apesar de ser uma profissão muito importante na época e muito difícil por lidar com a adversidade, cuidar de ovelhas, ficar ao ar livre, proteger as ovelhas e coisas dessa natureza, não era uma profissão tão badalada. E o anjo aparece para dar a notícia do nascimento do Salvador e fazer com que as primeiras pessoas a visitar Jesus sejam essas pessoas, e não os líderes religiosos ou pessoas proeminentes, mas simples pastores de ovelhas, mostrando a humildade de Jesus, do nosso Salvador, e que Deus veio comunicar salvação a todas as pessoas, a todas as classes, de todos os tipos. Eles tiveram o privilégio de receber essa notícia de um anjo e ver uma multidão de anjos cantando uma música. Deve ter sido algo assim muito surpreendente. E a questão dos pastores serem os primeiros a visitar Jesus é muito interessante, porque mais tarde no seu ministério, Jesus se revela como o bom pastor, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. O próprio Deus no Velho Testamento se revela como o pastor de Israel. O famoso Salmo do rei Davi, o Salmo 23, diz: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará." Então, além da questão da revelação do nascimento de Jesus ter sido dado a um grupo de pessoas improvável, há todo um simbolismo, porque Jesus é o nosso pastor, aquele que apacenta a nossa alma, o nosso coração. Reis Magos. Essa talvez seja a maior confusão feita no Natal. Mateus, no seu evangelho, relata a visita de um grupo de pessoas que levou ouro, incenso e mirra a Jesus. E essas visitas foram cercadas de lendas e muitas histórias ao longo dos séculos. Mas, na verdade, o que tem de errado nessa história que talvez você não saiba? Para entender melhor, vamos ler o que diz Mateus no seu evangelho. Jesus nasceu em Belém da Judéia durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém. Aqui nessa versão está traduzido como sábios e em outras versões mais antigas se diz magos. Na verdade, a palavra grega, traduzida como magos ou sábios, serve para as duas. No grego, essa palavra significa o seguinte: um mago é o nome dado pelos babilônios, medos, persas e outros aos homens sábios, professores, sacerdotes, médicos, astrólogos, videntes, intérpretes de sonhos, adivinhos, encantadores e etc. Então, não necessariamente eles eram
mágicos, né, que faziam feitiçaria, mas ali estudiosos, professores, astrônomos, eles realmente tinham uma mistura aí nessa questão religiosa, mas é esta palavra que está aqui no grego. E o texto diz: e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então o que a gente sabe? Eles estavam no Oriente, lá nos seus países, fazendo as suas coisas, e eles viram uma estrela, e pelos seus conhecimentos, eles entenderam que aquela estrela significava o nascimento de um ser divino, de um rei que tinha algo do sobrenatural sobre a vida dele. Muito bem, a primeira questão é: quantos magos eram? A Bíblia não diz. Fala uns magos, uns sábios. Uns a partir de 2 está valendo. Podiam ser 2, 5, 10, nós não sabemos. Nossa, mas por que falam 3 reis magos? Porque eles deram ouro, incenso e mirra. Então as pessoas acham que era um presente de cada pessoa. E também a Bíblia não diz que eles eram reis. Isso é algo da tradição, isso é algo lendário. Dão até nomes para esses caras, né? Gaspar, Baltazar e Melquior, em que eles eram reis e tiveram sonhos com uma estrela e com uma criança, e a criança falava com eles. Eles estavam passando por guerra, ou por escassez, ou por esfriamento espiritual, e eles tiveram aquela visão, aquele sonho, e entenderam que tinham que buscar a luz do mundo, a criança que ia nascer, e empreenderam aí uma grande viagem, e que se encontraram por acaso, perto de Jerusalém, e ali eles foram e deram seus presentes em Belém a Jesus. Isso é tudo lenda. Não se sabe nada sobre isso. Nós não sabemos nem quantos eram. E também eles não eram reis, eles eram sábios. Inclusive, nesse ponto do texto, não fica claro se eles foram seguindo a estrela, porque dá a entender que eles saíram meio errantes, né? Não sei para onde essa estrela está indo, sei que eu vou atrás dela. Não, eles falam: vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles perguntam pelo rei dos judeus. Então, aqui fica também a dúvida: será que eles foram seguindo a estrela e se depararam com Jerusalém? Ou será que eles entenderam desde o Oriente que era em Israel, era na Judéia, era em Jerusalém? Isso aqui nós também não sabemos. E aí o texto segue, o rei Herodes manda chamar os escribas, lá, aqueles homens que conheciam a lei, e descobrem pelas profecias que o Messias nasceria em Belém. Então ele chama os magos e fala o seguinte: então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem um menino com atenção, disse ele. Quando encontrarem, voltem e digam-me para que eu vá e também o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. E aí eles chegam até onde Jesus estava. E diz assim: quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, não é na estrebaria, não é no estábulo, eles entraram na casa. Então, estes magos, meu querido, minha querida, não estavam naquele lugar, na manjedoura, no dia que Jesus nasceu. E a palavra grega traduzida por casa é um edifício habitado, uma moradia, os moradores de uma casa, família, propriedade, riqueza, bens. Não era a estrebaria. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Na hora de voltar, porque Herodes falou: voltem e me contem onde está o menino para eu também adorá-lo. E aí eles são advertidos por Deus através de um sonho para eles voltarem por outro caminho. Quando Herodes se vê enganado por aqueles magos que não voltam para Jerusalém, ele fica enfurecido e acontece aquela cena muito triste em que ele manda matar as crianças pequenas. E isso corrobora o que eu estou dizendo sobre os magos não estarem na estrebaria, perto da manjedoura, como a gente vê nos presépios por aí. Por quê? Na lei judaica, o menino deveria ser apresentado no templo no 8º dia após o nascimento. E isso é feito com Jesus, toda a lei é cumprida em Jesus. E Lucas relata o dia em que Maria e José foram ao templo levando Jesus. Só que, quando os magos enganam Herodes e ele decide matar as crianças pequenas, um anjo aparece para José num sonho e fala: foge para o Egito, porque querem matar as crianças. Se isso acontecesse no contexto da estrebaria, não teria dado tempo de José ir ao templo com Maria e com Jesus e depois ser avisado pelo anjo para fugir para o Egito, porque Herodes queria matá-lo. Então essa história não fecha o contexto, a cronologia
não fecha. E tem algo ainda muito importante, que diz assim: quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, ficou furioso e enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Com isso, cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias, ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação. Então Herodes tomou por base a data em que eles viram a estrela e mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Não faz sentido Jesus ser recém-nascido. Eu acredito que ele tinha pouco mais de 1 ano e que Herodes mandou ali dar a linha dos 2 anos por garantia. Mas com certeza Jesus tinha mais de 1 ano, eles estavam numa casa quando tudo isso aconteceu. Ah, mas Rafael, Jesus não cresceu em Nazaré? Sim, mas José e Maria foram para Belém por causa do recenseamento. E aí não está escrito na Bíblia, eu suponho que foi dessa forma, em que talvez ali, em função das promessas, de tudo que José e Maria escutaram acerca de Jesus, das próprias experiências pessoais com as revelações angelicais que eles tiveram, com as profecias que eles ouviram no templo, talvez José tenha pensado, vamos estabelecer aqui em Belém, porque Salvador ele vai vir de Belém. Mas quando eles voltam do Egito, aí sim a Bíblia diz que eles foram para a região da Galileia, habitar ali num lugar chamado Nazaré. Então, apesar de ser maneiro, de ser legal, tem nas peças de Natal, nos musicais, nas escolas, nas igrejas, nos presépios, mas não tinha reis magos ali em volta da manjedoura, não sabemos se eram 3, não sabemos os seus nomes e eles também não eram reis. Influência cultural. O Natal, como vemos hoje, essa festa linda que particularmente eu gosto muito, foi muito influenciada pelas culturas das nações ao redor do mundo ao longo dos séculos. Os elementos que temos no Natal, as práticas que temos, os costumes, eles vieram de várias culturas e sim de costumes que não estão na Bíblia, como por exemplo dar presentes, como enfeitar uma árvore de Natal, usar guirlandas e coisas semelhantes. A árvore de Natal, por exemplo, nós temos a influência de culturas e várias histórias e lendas que dizem como teria surgido esta árvore de Natal tal qual conhecemos hoje. Então você tem elementos culturais, como por exemplo religiões muito antigas ou uma linha esotérica ou mística que diz que uma árvore é uma conexão entre o terreno e o espiritual, entre o natural e o divino, né? Tá aí no meio do caminho entre os planos, entre esses mundos. Então isso tudo, em muitas culturas, influenciou como se comemora o Natal. A própria presença do nosso queridíssimo Papai Noel, ela é recente. Então tem as lendas, as histórias de São Nicolau, alguns atribuem isso a outras pessoas ao longo da história que gostavam de dar presente para crianças, mas é no século XIX que um artista, ele cria para uma peça publicitária, assim diz a história, esse velhinho de barba branca, de roupa vermelha, e numa questão comercial acabou virando aí o Papai Noel tal qual o conhecemos hoje. Isso dá margem para muita confusão às vezes. As pessoas falam, você é cristão, você não tem que botar enfeite de Natal na sua casa. Eu tenho sim, porque é o aniversário de Jesus. Mas eu não quero. Mas na verdade a gente deve comemorar ou não o Natal. O cristão deve comemorar o Natal? Bom, essas questões geram uma grande controvérsia em alguns meios cristãos. As pessoas defendem com unhas e dentes que não se pode comemorar o Natal porque tem uma origem pagã e o paganismo está nos altares, é pecado e etc. Enfim, vamos por partes. Primeiro, a origem do Natal é pagã? Não, não é. A origem do Natal é a comemoração do nascimento de Jesus. Antes de ser instituído, dia 25 de dezembro, ali em torno de 350, 354, de acordo com a fonte que eu li, o Natal era comemorado pela igreja cristã, em datas diferentes dependendo da região onde a igreja estava. Então o Natal era comemorado no começo de janeiro, ou em março, ou em abril, em datas diferentes, dependendo da região e da comunidade cristã. Se comemorava o nascimento de Jesus, se comemorava o fato do nosso Messias, nosso amado Salvador, ter se encarnado, nasceu na manjedoura, humilde, se fez carne, tomou nossas dores. Isso era comemorado pela igreja cristã. A questão do dia 25 de dezembro foi uma questão para combater o paganismo na época. O que acontece? Eu disse no começo do vídeo em que essas festas, as Saturnálias, a festa Mitra, o Sol Invicto, etc., eram muito enraizadas entre o povo e na cultura. Com a expansão do cristianismo, as lideranças cristãs
elas realocam essa data para 25 de dezembro, para que as pessoas deixassem de comemorar essas festas pagãs para comemorar o nascimento de Jesus, que já era comemorado em outras datas. Então a origem não é pagã, teve apenas uma mudança de data. Esse é o primeiro ponto. Por que eu estou enfatizando isso? Porque as pessoas pregam e contam cheio de autoridade, como se fossem assim, muito conhecedores profundos da história, em que as festas eram pagãs e aí o império vira cristão, então as pessoas se adequam ao cristianismo por causa do império, e de fato isso acontece, as pessoas não se convertem de verdade, muitas delas, e acabam apenas se transferindo para um sistema religioso diferente, que as pessoas dizem assim, o império cristianizou de maneira forçada, as pessoas não se converteram, quiseram continuar fazendo suas festas, tiraram o mitra, botaram Jesus, aí a origem é pagã. Não foi isso. Foi uma tentativa da liderança cristã da época, em conjunto, fazer com que as pessoas buscassem Jesus e deixassem o paganismo. Então é errado você dizer que a origem é pagã. Uma outra questão interessante é que a nossa cultura é recheada de coisas que no passado foram de culturas e de práticas pagãs. Mas isso foi mudado pela cultura e o significado mudou. E a sua intenção vale diante de Deus. É óbvio que as ações são importantes, eu não estou dizendo que não é importante, mas Deus olha o nosso coração. Então, eu não estou fazendo um ritual pagão. A gente tem que entender que a cultura mudou o significado das coisas. Por exemplo, se você procurar sobre guirlandas, você vai achar um monte de história de que significa isso, que era adoração a isso, aquilo. Não. Mas a guirlanda tem uma coroa. É uma coroa de flores, de plantas, de enfeite. Uma coroa para o Rei dos Reis, que é o Rei Jesus. É um enfeite, é um símbolo. Então, a gente às vezes perde tempo brigando por coisas que não fazem sentido. E tem algo ainda que eu quero levar você a refletir. Você precisa ser coerente com o que você fala. Se você não comemora o Natal porque supostamente tem uma origem pagã, você não pode fazer nada que tenha uma origem pagã, certo? Porque senão você está sendo incoerente. Natal não pode, mas isso pode? Não. Se não pode o Natal, não pode outras coisas. Por exemplo, no seu próximo aniversário, não aceite bolo de aniversário. Sabia que o bolo de aniversário tem uma origem pagã? Se é casado, o vestido branco da noiva tem uma origem pagã, como o buquê de flores que ela carregou, o bolo do casamento. Tudo isso tem uma origem pagã. E tem também algo de origem pagã que talvez você não saiba, mas que é muito interessante. Se você mora numa região muito fria, ou se você já foi na Serra Gaúcha, algum lugar que tinha uma lareira na pousada, no hotel, na sua casa, pode ser que tenha uma lareira. Então, se você nunca foi, você pensa, um dia eu quero ir numa casa, ou numa pousada, num hotel com uma lareira, acender, colocar a lenha. Eu recomendo que você não faça isso, porque também, veja bem, tem uma origem pagã. Lareira, mas é para aquecer. Você sabia que na Roma antiga, naquela época, tinha os deuses lares? Os deuses lares eram os protetores do lar, espíritos familiares cultuados dentro de casa. Então tinha a lareira e ao lado da lareira um altar. E nesse altar eles ofereciam vinho, comida, também acendiam fogo. E a lareira é intimamente associada ao altar dos deuses lares. Então, querido, se você acende uma lareira, você me desculpe, mas você é pagão. E está invocando um espírito romano de deuses lares. E mais que isso, os deuses lares eram cultuados ali em torno da lareira, em frente ao altar dentro de casa, numa espécie de culto doméstico. Se o seu pastor mandasse fazer culto doméstico com a sua família, ler a Bíblia e orar, diga, não, pastor, a origem é pagã. Isso não tinha no Novo Testamento, isso veio depois da cultura romana e dos povos pagãos em que eles faziam cultos domésticos. Eu não vou fazer porque também é pagão. Você está vendo como é insano tudo que eu estou te falando? Você deixar de fazer culto doméstico, você deixar de ir numa pousada com lareira, você deixar de comer bolo no seu aniversário, de cantar parabéns, ou deixar de casar de branco na igreja porque a origem é pagã, isso não faz sentido nenhum. Se lá atrás teve alguém que praticou isso numa cultura, num contexto específico, adorando um falso Deus, o problema é deles, eu não estou fazendo isso. Quando eu comemoro o nascimento de Jesus, eu não estou celebrando Mitra, eu não estou fazendo Saturnália, eu estou celebrando o nascimento de Jesus. E se eu quero marcar uma posição e dizer que origem pagã crente não participa, eu tenho que abandonar as outras coisas também. Oportunidade.
O que você precisa entender é que o Natal é uma grande oportunidade para que Jesus seja conhecido. Ah, mas o Natal é o comércio, o Natal é a venda, as pessoas nem se lembram de Jesus. Sim, você está aqui para lembrá-las que o verdadeiro sentido do Natal é o nascimento de Jesus. É um momento que as pessoas se abrem para isso. Não há nenhuma outra data em que as pessoas, de modo geral, fiquem suscetíveis a uma palavra, a uma oração, a uma mensagem bíblica. É um tempo de harmonia. É um tempo que está enraizado na nossa cultura, que fala de Jesus. É um tempo em que as pessoas se perdoam, as pessoas buscam mais as outras. E eu fico triste quando eu vejo cristãos não aproveitando essa oportunidade para realmente levar a verdadeira luz, aquele que é a estrela da manhã, aquele que quer brilhar no coração das pessoas. E eu fiquei pensando essa semana, será que se Paulo tivesse essa mentalidade que essas pessoas expressam, será que ele teria pregado naquele altar ao Deus desconhecido lá em Atenas? Ou será que ele teria passado de largo dizendo, isto é um lugar pagão, eu não me aproximarei destas pessoas? Não, ele aproveitou a oportunidade. Ele chegou diante daquelas pessoas e disse, está vendo aquele altar ao Deus desconhecido? É Jesus, ele é o Deus desconhecido de vocês. E ele faz uma mensagem. Então aproveite a oportunidade, fale de Jesus, diga um Deus te abençoe, um Feliz Natal, que Jesus abençoe a sua família. É muito difícil entender que pessoas que querem ver suas famílias tocadas por Deus, às vezes é a única oportunidade de ter acesso àquele parente, ouvir uma oração, ouvir um texto bíblico, e você não vai, porque você não comemora o Natal. Então a minha sugestão é, ande em harmonia com a sua família comemora o Natal, esteja com a sua família, vá com ela, participe da ceia, participe do Amigo Oculto, dê presentes. Você, em primeiro lugar, tem que zelar pela sua família. A Bíblia não proíbe comemoração de Natal, não é pecado. E eu sugiro sim que você esteja com a sua família no dia 24 e 25 de dezembro, falando exaustivamente sobre Jesus, sobre como ele é maravilhoso e sobre como foi importante ele ter nascido para ser o Salvador da humanidade. Deus quer alcançar a sua família. Conviva com a sua família, aproveite a oportunidade, faça do Natal realmente uma grande festa cristã. Se os outros são preocupados em consumo, e nisso ou naquilo, o problema é deles. Que você seja como os pastores que saíram contando para todo mundo as maravilhas que eles tinham escutado. Celebre o Natal. É tempo de vida, de reconciliação, de reflexão, é de celebrar que o Salvador do mundo veio até nós, se fez carne, sofreu a nossa dor, morreu numa cruz e ressuscitou. Então, não deixe passar essa oportunidade e vamos celebrar um Natal abençoado. Mas, depois de tudo isso que eu falei, pode ser que você não concorde comigo. Não tem problema nenhum. Cada um tem a sua opinião e você pode interpretar os fatos diferente de mim e tá tudo bem. Coloca aqui nos comentários o que você acha, se você concorda comigo, se você discorda de mim. Manda esse vídeo para um amigo que não gosta de Natal, para um parente que tem dúvidas. E você sabia de todas essas curiosidades? E sabia que os Reis Magos não tem nada a ver com presépio? Mas faz parte da cultura, já está enraizado, todo mundo associa os reis a 3 pessoas que levaram presentes no Natal. E por que eles vieram do Oriente? O que tinha a ver com Israel? Que Deus fez algo diferente, trouxe magos, astrólogos para adorar o filho? O que isso significa? Você tem dúvidas semelhantes a essa? Ficou alguma coisa para trás? Põe aqui nos comentários que a gente conversa em outro vídeo sobre isso. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e um feliz e abençoado Natal para você e para sua família.